Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Pode Avançar. Aqui nós vamos te ajudar a continuar crescendo e avançando na comportagem e nos seus empreendimentos. Hoje nós temos um convidado muito especial, com experiência incrível. Estamos recebendo hoje o nosso amigo, pastor Jeconias. Deixa eu fazer aqui uma apresentação dele. Olha, esse nosso amigo, ele já passou por 12 campanhas de comportagem. Olha que bênção. Ele é pastor, formado lá na universidade, no UAP, né, na Argentina. Pastor Jeconias também tem administração pública pela PUC de Minas. Ele é o diretor regional da ADRA, e ele vai falar um pouquinho para nós o que é a ADRA. Ele também é departamental da ASA e do Ministério Carcerário. E o pastor Jeconias também é embaixador da juventude na ONU. Que currículo, hein, pastor? Que E aí, currículo, amigo? que bênção. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E, amigo, para quem está nos assistindo e não conhece ainda o que é a ADRA, fala um pouquinho para nós o que é essa agência, o que é que ela faz, o que é que o senhor faz à frente desse projeto tão maravilhoso. Bom, a ADRA é a Agência Humanitária da Igreja Adventista e nos termos técnicos, né, citando assim a sigla inteira, é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Presente hoje em 118 países, atuando não só nas catástrofes e no apoio ao momento de dor das comunidades, mas também no desenvolvimento das comunidades, por meio da educação, do esporte, do lazer, da cultura. Então a ADRA hoje cumpre um papel muito importante na sociedade. É por isso que a ADRA também é a maior parceira da ONU no mundo. É a que mais faz missões com a ONU no mundo. Então, nós cuidamos aqui da ADRA para o Distrito Federal e para boa parte do Goiás. Que bacana, então, pastor. Então, a ADRA é aquela agência que atende as pessoas em catástrofes, em dificuldades, vulnerabilidade, e é um projeto, pelo que eu percebi, permanente, né? Você está sempre recebendo pessoas, atendendo, acolhendo e auxiliando. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Hoje, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem centros de juventude, escolas de futebol, escolas de música, a gente tem projetos com os encarcerados no tocante à educação, e tem projetos de acolhimento das pessoas em situação de independência química, que estão ali envolvidos com drogas. Então, basicamente, a ADRA é a mão do evangelho na vida das pessoas, né? Que bacana. E, pastor, se alguém estiver assistindo a gente agora e falar assim, olha, eu quero ajudar a ADRA, como é que eu faço para ajudar, apoiar? Eu posso ir lá e trabalhar junto com a ADRA? Como é que eu faço para ajudar a ADRA, pastor? É simples, né? Eu vou falar para você aqui. Para você fazer parte da ADRA, você entra primeiro nas redes sociais da ADRA, né? No Instagram, nucleoadra.df.go. Ali você vai ter acesso a todos os nossos projetos. Manda um direct para a gente que nós vamos colocar ali um perfil, colocar um link para você se inscrever como voluntariado nas mais diversas áreas do voluntariado da ADRA ou participar dos nossos processos seletivos de contratação para projetos sociais. Que bacana, viu aí? Você quer fazer parte desta missão, quer apoiar um projeto tão extraordinário como esse, você já tem agora o caminho, tá bom? E, pastor, fala para nós aí, qual foi a influência da comportar na sua vida? Eu percebi aqui que você comportou por 12 campanhas, né? Mais de 5 anos, aí passou pelo Sonho do Alto, campanha de estudantes, né? E qual foi a influência da comportagem na sua vida, pastor? Bom, eu conheci a comportagem por meio de um pastor, né? O pastor Francisco de Oliveira, que era o pastor do distrito. Ele visitou a minha casa e ele disse: olha, meu amigo, Deus tem um chamado para você e esse chamado é para você ser um comportor evangelista, para você estudar teologia, tal, etc. Mas ele falou que a manutenção desse sonho de Deus seria por meio da comportagem. Eu não conhecia, duvidei, fiquei uns 9 meses sem crer muito, mas logo depois eu entrei para a obra missionária da página impressa. E ali eu aprendi muita coisa. A principal, eu sei que agora eu vou falar aqui não só da questão espiritual, vou falar das coisas técnicas aqui também. O principal que eu aprendi na comportagem foi me relacionar com as pessoas.
aprender a me relacionar, a conversar com as pessoas, a prestar atenção na vida das pessoas, a prestar atenção em pessoas. No mundo que corre tanto, a comportagem, ela me deu essa noção de como eu devo me relacionar com as pessoas. E segundo, espiritualmente falando, né, a dependência de Deus. Saber que o meu patrão, apesar de todas as estruturas humanas, o meu líder da campanha, o líder e o pastor da associação, da união, da divisão e toda essa organização que é uma bênção para a obra da comportagem, eu tinha claro que Deus era comigo no campo. Então, se Deus é comigo no campo, irmão, espera aí, deixa eu correr. Deixa eu fazer o meu corre, né? Fazer o corre, Deixa eu isso fazer mesmo. o meu corre, deixa eu fazer o meu trabalho. Pastor, diante de tudo isso, se você pudesse voltar um pouquinho atrás no tempo, tivesse diante de você dois caminhos muito claros. A formação através da comportagem e uma outra direção. Talvez até quando você decidiu comportar, você tinha outras opções. Você é uma pessoa muito capaz. Tinha lá outras atividades que pudesse fazer e custear a sua faculdade. Você, mesmo assim, iria na direção da comportagem ou buscaria uma outra opção? Porque tem gente que pode falar assim, não, olha, eu vou na comportagem porque não tem outra coisa, é a única opção. A comportagem seria a única opção para você? Ou se você tivesse que escolher, você permaneceria indo nessa direção da comportagem? Absolutamente eu seria comportor, meu amigo. Se eu tivesse todas as condições, e eu tive, chegou um momento do meu curso de teologia que eu era ajudado por pessoas, né? Inclusive, eu quero até mandar um abraço aqui para a comunidade evangélica de negros e negros evangélicos do Brasil. Essa comunidade ela me ajudou, por exemplo, por um ano, pagando a Nossa, que metade dos meus bacana. estudos, né? Então eu tive, durante o período de comportagem, eu tive ajudas, pessoas que Deus fez com que cruzassem o meu caminho, só que é o seguinte, com todas as ajudas, eu sempre tirei bolsa. Isso aí. Eu sempre corri, porque para mim o meu papel não era receber ajuda, o meu papel era comportar. Se Deus estava querendo me abençoar de uma outra maneira, eu recebo essa bênção, mas o meu papel, sabe, a definição de papel, qual é o meu papel? Qual é o meu propósito? Meu propósito é ser uma bênção na comportagem. Então, eu jamais daria um passo atrás, porque as experiências, meu amigo, as experiências que eu tive nesses quase 6 anos de comportagem foram experiências que eu trago e carrego, por exemplo, numa mesa de debate sobre gênero nas Nações Unidas, numa mesa de conversa com deputados para angariar fundos e recursos para projetos Eu sociais. já ia entrar dentro desse tema, pastor. Eu sei que o senhor transita bem em lugares públicos, empresários, pessoas de grande influência, buscando recursos para a ADRA e realizando projetos. Eu perguntar para o senhor se a comportagem, tudo que o senhor aprendeu, te ajuda nesse período de conversa, de transição, de convencimento, de apresentação de ideias e de convencer as pessoas, se ela tem contribuído até hoje no teu trabalho. Absolutamente. A comportagem ela é uma universidade, meu amigo. Nossa, aí você foi profundo A agora. comportagem ela é a universidade dos relacionamentos e das ambições. Na comportagem você aprende o que a faculdade jamais vai te ensinar. Então, eu estava até lendo um artigo da Forbes no ano passado, e nesse artigo, acho que de fevereiro do ano passado, 2022, diz que 75% das pessoas que foram demitidas nas grandes empresas multinacionais foram demitidas não por causa da sua competência, mas por causa da sua incompetência em relacionar-se. Pois é. Então, cara, você tem um contador, você tem um cara do jurídico, você tem o pessoal das vendas daquela empresa, do que aquece o movimento de vendas da empresa, que vendem os produtos da empresa. Toda empresa tem um setor de vendas, né? Você tem vários setores. As pessoas que eram demitidas, que são demitidas, elas não são demitidas porque elas tiraram 5 numa prova de matemática. Elas não são demitidas porque elas não têm títulos. Não, elas têm título. Você pega lá o cara formado na PUC, formado na Universidade Adventista del Plata, né? Nossas universidades, formado no NASP, perfeito. Olha só o currículo do cara, perfeito. Só que na hora que ele vai colocar para fora o conhecimento,
ele não consegue. Então, a faculdade, a universidade Comportagem, ela me ensinou isso. E isso eu uso. Eu não aprendi a garear fundos em teologia. Foi lá que eu aprendi? Onde é que eu aprendi, por exemplo, sobre política pública? Onde é que eu aprendi, por exemplo, sobre recurso público, sobre as estruturas governamentais, sobre lei de incentivo fiscal, como me relacionar com o mundo privado, o mundo público? Eu aprendi na Comportagem. Então, a Comportagem me ensinou, porque a Comportagem, ela não vende um produto, ela vende solução. Enquanto o comportor tiver focado em vender um produto, ele nunca vai ter sucesso na comportagem em nenhum lugar do mundo. Porque a comportagem, ela não vende esse produto, ela vende soluções. Quando eu me coloco diante das pessoas como a solução para o problema delas, eu vou ter sucesso nas minhas vendas. Porque, cara, o que é um produto diante de uma solução? Não é Sim. nada. Né? Relacionamento, pastor, como você falou muito bem, é fundamental. E constantemente nós estamos vendendo. Estamos vendendo a nossa influência, estamos vendendo a nossa imagem, um produto, ideias. O ato de convencer alguém, você está sempre vendendo alguma coisa. Então, não tem essa história, eu não gosto de vender, eu não vou vender. Você já está se vendendo. Não confunda as Bem ou coisas. mal, né? Bem ou mal, você está se vendendo. Tem uma frase de um livro que li recentemente, chamado Este Barco Também é Seu. O autor diz o seguinte, que foi algo que me marcou. Ele diz: olhe para o barco com os olhos da tripulação. Olhe sempre para o barco com os olhos da tripulação. Ele diz que quando você negligencia os relacionamentos, você se forma, você tem um bom título acadêmico, pós, MBA, você está excelente teoricamente, mas se você não vivencia esta prática, não tem essa vivência, você nunca vai olhar para o barco com os olhos da tripulação. Então você nunca vai identificar os reais problemas do barco que você está conduzindo. E o naufrágio será certo, se você não entender isso. Uma coisa, né, pastor, é a gente ter doutorado. Outra coisa é ter as manhas. Ter as manhas, E isso a mesmo. comportagem te dá as Te manhas, dá cara. as manhas. Entendeu? Além de te dar o doutorado. Então, a comportagem, ela financia teus sonhos e ela te dá um título, por exemplo. Mas ela também te dá as manhas. E entre essas duas coisas ainda tem uma principal, que é o cumprimento da missão que a gente tem no meio de tudo isso, né? Que é o foco daquilo ali. Mas é isso. Eu jamais iria seguir um outro caminho se eu tivesse outra proposta. Eu iria ser o comportor. Pastor, tem gente que está ouvindo a gente agora e falando assim, nossa, história bonita do pastor, 12 campanhas, alcançou bolsa na maioria, em todas elas, na verdade, embaixador da juventude na ONU, diretor regional da ADRA. Olha, eu quero ser como pastor Jeconias. Eu quero ser como ele. Mas ele falou que a comportagem é fundamental. Eu fico me perguntando agora, qualquer pessoa pode fazer parte da comportagem? Será que todo mundo está assistindo agora e fala assim, olha, eu quero também crescer, eu quero alcançar meus objetivos. A comportagem, então, seria esse caminho, mas daria certo para todo mundo? O que você pensa sobre isso, pastor? A comportagem, ela dá certo para quem quer. Opa, isso é Não é para interessante. todo mundo. É para quem É para quer. quem quer. Quem quer vai dar certo na comportagem. E o que é dar certo? Eu acho que aqui que está o gap da situação. O que é dar certo na comportagem? Dar certo na comportagem é tirar bolsa? É. Dar certo na comportagem é cumprir a missão? É. Dar certo na comportagem é pagar os teus estudos? É se formar? É isso. Mas dar certo na comportagem, principalmente, para mim, no meu ver, e aqui é a minha opinião, as pessoas podem ter opiniões diferentes, e eu até espero que seja assim, né? Porque é bem ruim você ficar só com quem pensa igual a você nunca cresce, você nunca vai para lugar nenhum. Então, quando a gente é exposto a pessoas ou ao lado, ou grupos e movimentos de pessoas que pensam diferente da gente, a gente aprimora, a gente cresce, a gente avança, a gente evolui, né? A gente avança, né? A gente pode avançar. Pode avançar. Né? Então, é isso. Então, essa é a minha opinião. Na minha opinião, a maior vantagem da comportagem para qualquer pessoa é a capacidade de construir a sua vida em meio de outras vidas.
em meio das outras experiências, numa campanha de comportagem, num plano de ação da comportagem, em segmentos diferentes da comportagem, eu aprendi a me relacionar. Então, a comportagem é para quem quer, é para todo mundo, cara. Todo mundo que quiser. Então, nem sempre você vai bater a meta, nem sempre você vai vender, nem sempre você vai conseguir tirar uma bolsa. Só que o que você aprendeu no meio desse caminho aí, sabe? Então, você está o tempo todo ganhando. Você está o tempo todo ganhando na comportagem. Não dá para medir os resultados da comportagem só pelo número de livros vendidos. Os livros vão cumprir um papel extraordinário, mas aquela vivência, a experiência que você está vivendo ali, é como o senhor falou muito bem, é uma escola para a vida. E olha, pastor, enquanto a gente está aqui falando, tem gente mandando mensagem no nosso direct, perguntando, fala assim, olha, mas eu sou uma pessoa muito tímida, eu não sei falar em público, eu tenho dificuldade de conversar até com meus amigos, com pessoas próximas, eu que sou tão tímido assim, ou tão tímida assim, será que eu consigo? Consegue, absolutamente. Tem várias histórias de pessoas que eram extremamente tímidas. Eu vou falar aqui de um pastor aqui da associação, pastor Salomão. Pastor Salomão foi presidente da Igreja Adventista e o pastor Salomão, na primeira vez que convidaram ele para passar a lição geral da escola sabatina, na frente da igreja, ele desmaiou de nervosismo, Nossa. de tão tímido que ele era. E ele aqui hoje é pastor aqui no nosso campo e foi presidente da Igreja Adventista em outro campo. Então, assim, é impossível. É obviamente que cada um tem um processo, tem um tempo, cada um tem uma forma de se desenvolver melhor. E essa maneira de aprender é primordial. Por isso que eu digo o seguinte: a gente tem que aprender a aprender. Como é que eu aprendo? Tem gente que aprende de maneira diferente. Então, como é que eu aprendo? Eu estou na comportagem. Como é que eu aprendo? Observando? É indo para o campo, é batendo na porta, é se expondo, é ouvindo, é sendo acompanhado pelo líder. Quando a gente não aprende a aprender, a gente não dá certo na comportagem, na empresa, na vida, na família, nos relacionamentos. Nunca casa o cidadão, nunca casa. Nunca casa, porque ele não aprende a aprender, ele não sabe se relacionar. Então, meu amigo pastor, eu vou até dar uma dica aqui para quem está assistindo. Sim. Você vai assistir um filme chamado The King's Speech, O Discurso do Rei. Assista esse filme. Eu vou dar um resumo para você. O rei tinha que dar um discurso. O rei da Inglaterra, ele é uma história real, só que ele era gago. Ele era gago, pastor. Ele não, extremamente tímido e gago. Quem tinha que assumir o trono era o irmão dele, que quis viver a vida dele, da arte, da cultura, e não quis saber daquilo ali. Ele teve que assumir. Um cara extremamente tímido. Só que naquela época, o rei se pronunciava por meio da rádio. Só que ele era gago. Contrataram um rapaz para poder ajudar ele na dicção dele. Cara especialista e tal. Esse cara começou a ajudar o rei. No meio do caminho, descobrem que esse rapaz não tem um diploma, que o diploma dele foi forjado. Nossa. O diploma dele era forjado, isso é uma história real. Se não me engano, é o pai da rainha Elizabeth II. O pai dela, que era gago. Então, o que aconteceu? Descobriram que o cara não tinha o diploma, aí toda aquela questão do reino, né, aquela coisa toda, vamos tirar o cara. Aí o rei diz, não, eu quero que ele continue. Eu quero que ele continue, porque ele pode não ter o doutorado, mas ele tem as manhas. Ele tá me ajudando aqui. Ele tá incentivando. Então, nessa história, você vê duas coisas, né? Você vê uma pessoa que aprendeu a ensinar, aprender e ensinar, e você vê um cara que era extremamente tímido, que deu um discurso impressionante no final do filme, né? Então, é uma história real isso aí. Tem gente falando assim, olha, vocês falaram até agora só coisas boas da comportagem, só bênção. Mas eu queria ouvir de vocês os desafios também. Você tem alguma coisa assim, pastor, que você poderia falar assim, olha, isso aqui é desafiador, passar por essa fase é a fase mais difícil até alcançar os objetivos da comportagem. O que seria isso? Qual é a parte mais... Ou não tem parte desafiadora nenhuma. É uma questão mesmo de trabalho e disciplina, né?
Porque se você não gosta de trabalhar, realmente a comportagem não é para Não é o você. lugar. Não é para você. Não é o lugar. Não adianta. Não é a Não comportagem. é, O mundo não é para você. não é para você. Se O você mundo não é. desiste muito fácil, não tem resiliência, se você ficar triste no primeiro não, baixa a cabeça, vai ser mais difícil para você. Então, e aí, pastorzão, qual é a parte mais desafiadora da comportagem? É o não, é a porta na cara, é o interfone, é a campainha, é as pessoas, é a mochila que pesa, é o que, pastor? Tudo isso é desafiador, né? Mas, na minha opinião, o que é mais desafiador é o período que você está na comportagem sem identificar qual é o teu segmento, Interessante isso qual mesmo. é o teu métier, qual é a tua maneira de vender, o que é você? Na verdade, todas os fundamentos da comportagem, todos os treinamentos, tudo isso forma você. E tem comportor que olha para o líder que está ensinando lá, fala, não, eu quero ser como líder, que eu quero ser como Jecuni. Não, não vai, cara. Na verdade, você pode querer ter os mesmos resultados que eu tenho. Né? Eu falo assim, beleza, isso eu admiro. Agora, você tem o seu jeito. E tem gente que não consegue se encontrar nisso. E para mim esse é o período que muita gente sai, infelizmente. Entendi. Porque eles não conseguem encontrar qual é a sua melhor forma, o seu melhor formato, o comportor de sucesso. Eu sou esse comportor, essa é a minha maneira. Com tudo que eu aprendi, essa é a minha maneira que tem dado certo. Sabe por quê? Vou falar assim, bem abertamente. Por que isso é extremamente desafiador? Porque isso, para você descobrir qual é o seu formato, você só consegue descobrir através do tempo e das experiências. E o tempo e as experiências são coisas que o mundo hoje não tem muita paciência. Então, constantemente o mundo ele está cobrando resultados. Então, qual é o desafio do comportor? Conseguir ter esses resultados, porque a cobrança ela existe por parte da família, por parte dele, por parte da campanha, por parte do sonho dele. Então, tudo é cobrança. A maior capacidade do comportor é ele administrar isso e ele conseguir se encontrar. Esse aqui sou eu na comportagem. Esse é o comportor de sucesso. Eu vou agora melhorar, arrojar, polir esse cara aqui. E agora, ou essa mina, essa dona, tô dando palestra na rua da Nice, né? Essa comportora aqui, esse comportor aqui, eu preciso encontrar esse cara. Então isso, cara, para mim é importante. E eu estava lembrando aqui de uma coisa, acabei esquecendo aqui na explicação. Mas quando você encontra isso, você passa a ter resultados. Né? Entendi. Eu já ia até te perguntar uma outra coisa importante também, sobre segmentos de trabalho. Fiquei curioso aqui. Você falou assim, olha, bolsas em várias campanhas, encontrar aí esse comportor. Como você começou? Você começou de casa em casa, depois você mudou para indicação, foi para comércio. Você trabalhou com palestra? Porque quando a gente pensa em alguém que vendeu muito, às vezes o comportor já imagina, não, deve ser palestrante. Você era palestrante de empresa, de igreja, setor público. O que você fazia na comportagem? Legal. Lembrei também o que eu ia falar, que eu estava finalizando. Por que é tão importante você encontrar quem você é, o teu comportor? Esse sou eu de sucesso. Porque a arte de vender é a arte de se vender. Isso E mesmo. quando você está inseguro diante de qualquer segmento, ninguém vai comprar. E você pode ver que as pessoas que vendem, elas se encontraram. Elas pegaram o conteúdo, elas estão ali e quando você fala, você acredita, as pessoas acreditam. Então é extremamente importante. Para mim, esse é o maior desafio. Muitos saem antes disso aí. Eu acho que a gente tem que focar nesse ponto aí para desenvolver mais a resiliência e a paciência das pessoas. Eu comecei de porta em porta, tive sucesso de porta em porta,
mas não o sucesso que eu tive depois como indicação. Indicação. Porque depois que eu me aprendi a quem era o Jeconias Colportor, eu falei, o meu caminho é a indicação. Porque eu tenho facilidade de ganhar a confiança dos meus clientes. E quando a gente ganha confiança, a gente vai ter pessoas sendo indicadas constantemente. Então eu fiz muita indicação a vida inteira. Trabalhei com palestra, mas sabe qual foi o meu papel nas palestras? Nós vendemos aqui 3 semanas, R$51 mil aqui nessa associação. Vendemos nos 5 hipermercados extras que havia aqui, que hoje são açaí, né? Por que eu entrei nesse segmento? Eu nunca palestrei na comportagem, nunca. Mas qual era o meu papel? Eu conheci de porta na indicação a superintendente do Extra. Nesse relacionamento com ela, eu vi uma abertura, ela, não, eu gerencio o Extra para o Centro-Oeste brasileiro. Eu falei, meu sonho era poder ajudar os colaboradores do Extra. E ela olhou, mas como? Aí eu dei um breve resumo para ela das problemáticas de uma empresa. Pessoas que estavam enfermas porque traziam problemas do trabalho. Aí fiz aquilo que ela já sabia. Pessoal. Quando eu falei para ela que eu tinha a solução, eu ainda não tinha solução. Foi muito ousado isso. Eu falei assim, não, eu tenho a solução. Nós temos um segmento de comportagem, um segmento com empresas, totalmente fino, empresarial, totalmente voltado a essas grandes estruturas, e estamos no mesmo patamar que o hipermercado. Aqui nós não estávamos no mesmo patamar que o hipermercado. Mas, amigo, a gente tem que aprender a vender, não de estrutura nós não estávamos, mas de poder e mensagem, a gente estava, até mais. Então, eu consegui, por meio da indicação, abrir. Então, o líder ia lá, dava palestra, e eu ficava ali, ouvindo a palestra dele, e o meu papel foi por meio da indicação. Então, foi assim que eu comportei durante todas essas campanhas. Depois de me encontrar, essa indicação, eu vou trabalhar com indicação. Maravilha. Detalhe, indicação, pessoas. Estou falando de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim. Eu estou falando, eu passava por eles? Passava. Raramente, mas passava. Mas eu vendia para muito servidor público, em órgãos públicos, em empresas. Ao invés de chegar na empresa e dar uma palestra, eu preferia falar com um setor. Individualmente. Então, a gente foi avançando nesse assunto. Depois que a gente passar por esses temas relacionados a técnicas de venda, vários, né? Que nós vamos, da nossa trajetória aqui do Pode Avançar, vamos gravar alguns podcasts aqui sobre recomendação de livros, né? E nós tivemos aqui recente um episódio nosso, nós falamos sobre o livro Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Eu queria te perguntar se você teria um livro para recomendar aqui a leitura, que você leu, que você gostou muito, e para aqueles que vai agora começar aí essa nova trajetória, que ele poderia ler e, quem sabe, vai ajudar no crescimento dessa pessoa. Você recomendaria um livro? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem muita coisa poderosa ali. Mas eu tenho 3 livros, Pastor Gabriel, que eu li na minha vida, que você tem que ler em oração, obviamente, porque não são livros cristãos, são livros do desenvolvimento humano. Sim. O primeiro deles foi A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Excelente livro. O segundo, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Também conheço. E o terceiro, As 38 Estratégias para Vencer o Debate, de Schopenhauer. Esse eu não conheço ainda. Meu amigo, esses 3 livros, a gente tem que ler em oração, obviamente, porque tem conselhos que, como cristão, nós não vamos seguir. Mas esses 3 livros, eles foram uma universidade de cultura para mim, no sentido do que é o poder, que o tempo todo nós estamos... Sim. As relações humanas têm como fundamento o poder no mundo, né? Nós temos a questão do debate, imagina, 38 estratégias para vencer o debate. Ele te ensina, esse livro, como apertar a mão numa reunião. Você entra, como é que você vai apertar a mão? Que tipo de reunião é? Esse livro é grandioso. Agora, é complicado, tem critério. E A Arte da Guerra, o livro mais antigo de guerra do mundo, que Napoleão leu, entendeu?
Então, esses 3 livros aí, eu começaria com Arte da Guerra. Então, Pastor Jaconias já está marcado, então. Vamos voltar aqui para a gente falar sobre esses 3 livros. Se você quer Maravilha. ouvir o resumão, quer compartilhar com a gente, coloca lá no nosso direct, nossos comentários, tá bom? E se você tem uma sugestão também de livro que você quer ver a gente comentar aqui também, ler juntos, compartilhar, coloca lá também. E não esquece de curtir, tá bom, gente? Compartilhar com os amigos, por favor, né? Isso aí. Conteúdo incrível desse, história maravilhosa, você não vai ficar sentado aí só assistindo e não vai compartilhar. Então compartilha, por favor. E deixa eu te perguntar aqui, todo mundo tem uma experiência para contar na comportagem, né? Alguns com anjo, outras experiências de milagres. Já vi histórias, por exemplo, de alguém que bateu na porta de alguém que estava a ponto de cometer suicídio e salvou aquela pessoa. Eu já vi histórias, por exemplo, de alguém que chegou lá e quando entrou na casa, a pessoa perguntou, e quem estava com você? E ela tinha visto um homem branco, enfim, vestido de branco, perdão, ao lado, e era o anjo do comportor. Não sei se você tem alguma história parecida, mas você tem uma história que impactou a sua vida, que mexeu com você, que você iria compartilhar com a gente, pastor? Bom, eu não tenho muitas histórias assim sobrenaturais, creio muito, mas eu não tive esse privilégio. Eu tive uma assim parecida, né, da providência de Deus na nossa vida. Mas uma me chama muita atenção. Eu, quando comecei a parte de porta em porta, eu tive muitos problemas para poder entrar na casa das pessoas. Por quê? Porque a minha história de vida me trouxe um desafio maior, que era a questão da aparência. Então, até eu aprender a me vestir da maneira adequada, a falar, eu estava vindo no mundo das drogas e da criminalidade. Então, eu falava daquele jeitão esquisito, que respeito muito o estilo, mas que é um estilo muito próprio e isolado de um submundo. Então eu tinha isso, eu bati na porta das pessoas com essas tatuagens assim de cadeia, né? Que isso é tatuagem de cadeia, essa tatuagem da mão. Então a pessoa não abria a porta para mim. Então nessa dificuldade eu falei pro líder da campanha, eu falei, eu vou vender lá no Areal, porque eu sou de lá e aí as pessoas lá me conhecem. Aí o líder falou, rapaz, como é que você vai vender no Areal? Se você não entra aqui no Núcleo Bandeirante, lá que o povo conhece a tua vida passada, aí que o povo Aí não que vai não vai entrar abrir. mesmo. Só que eu fui vender livro nas bocas de fumo, nos lugares que os traficantes estavam vendendo drogas. Por quê? Porque lá todo mundo me conhecia, tinha primo, tinha irmão. Então as coisas estavam. Então eu fui vender aí, por causa dessa proximidade, da abertura que eu já tinha. E eu vendi em 1 mês e meio R$ 25.000 em Que livros para os bênção. traficantes da região do Areal. Levou a salvação para eles. Levei a salvação para eles, apesar deles não entenderem isso, Sim. né? O que eles entendiam? Eu falava assim para eles assim, falava, irmão, eu tô indo para a Argentina estudar teologia, e aí ninguém comprava. Por quê? O cara não acreditava que eu ia ser pastor, cara. Os caras da quebrada que a gente cresceu fazendo um monte de coisa que não prestava. Então, assim, qual era a imagem que todo mundo tinha de mim? Que eu tava na igreja dando um tempo, porque malandro não para, malandro dá um tempo. Quem é do mar não enjoa. Coisas como essa. E todo bandido, ele vai na igreja. Ele vai lá na igreja e tal, passa um tempinho ali, depois sai e continua a vida dele. Então todo mundo pensava que era isso, só que Deus já tinha entrado no meu coração, na minha vida e já tinha feito a mudança do meu caráter, do ponto de vista do crime. Né? Ainda tinha problemas ali, muita coisa. Agora, quando eu mudei a oferta, eu comecei a vender. Ao invés de chegar lá e falar que eu vou ser pastor, que Deus me chamou, eu falava assim, irmão, eu tô indo para a Argentina representar a quebrada lá. Quando eu falava que eu ia representar a quebrada, meu amigo, os traficantes, e aí, meu irmão, como é que é? Não é para dar mole lá não, hein, Ariel? Não é para dar mole lá não, cadê o livro? Bora comprar. E era aquele negócio, aquele movimento, cara, vendi R$ 25.000 em 1 mês e meio. Mas numa dessas bocas de fumo, visitando,
eu tive uma das maiores experiências na comportagem, que era a Boca de Fumo, que eu vendia drogas muito tempo atrás, e tava lá o meu mano. Nós não éramos irmãos de sangue, mas nós éramos irmãos de caminhada. Paramos de estudar junto, ia preso junto, que era problemático junto, cortava drogas junto, vendia. Tudo isso junto, durante muito tempo. Quem tá lá na esquina vendendo droga? Ele. E eu chego com a minha mochilinha, chego junto dele, falei, aí, meu irmão, tô vendendo livro aqui, cara, tô indo pra Argentina e tal, fortalece. Aí ele falou assim, cara, o assunto da quebrada é esse aí. Aonde a gente vai, os caras tá comentando, bicho, o cara ficou doido. O cara ficou doido, vai pra Argentina, quer ser pastor. Esse é o assunto. Eu falei, meu irmão, ajuda aí, compra o livro aí. Ele pegou, comprou, pagou na hora, à vista. E eu vendi 25 mil à vista, viu? Chegava na campanha para depositar, o líder, rapaz, mas tu não vende pedido, não tem cheque? Tem cheque de cartão, não. Eu falava, bicho, tu é delegado para ficar perguntando as coisas aqui? Pega logo o dinheiro e me dá mais livro, né? E aí depois descobriram, né, que eu estava ali vendendo livro naquele lugar. Nesse diálogo aí, do cara, do Leleco, que comprou o livro meu, via subindo um cara na rua que era playboy. Esse era o apelido dele. O pai dele era do tribunal, o pai dele era bombeiro, a mãe era do tribunal, e ele tinha uma prática errada naquela época antiga minha. Sim. Ele comprava as coisas roubadas. Então o V3 tinha acabado de lançar, a Sony Ericsson, celular com câmera, era o primeiro que existia, meu amigo. Hoje todo mundo tem foto. Motorola Naquela época V3. você ter foto das coisas, custava uma fortuna. Uma fortuna, entendeu? Então ele, quando o pessoal roubava tudo, a gente vendia, o pessoal roubava, né? Estava envolvido no meio, esse cara comprava isso. Ele vinha subindo, e aí o traficante chamou ele e falou, meu irmão, chega aqui, ó, quem tá vendendo o livro aí, meu irmão? O cara tá aí, tal, vai ser pastor e tudo, compra o livro do cara aí, ajuda o cara. Aí o cara olhou assim, rapaz, tu sumiu, eu contei pra ele o que tinha acontecido e tal, aquela coisa toda. Tava de condicional ainda, eu era um comportor que estava de condicional ainda, eu assinava na justiça todo mês, dava conta, tinha horário para estar na rua, Sim. tudo, e eu, dentro desse regime, comportava. E aí o cara falou, meu irmão, quanto é que é o livro? Eu falei, R$100. Ele falou, cara, caro demais esse livro aí, vou comprar não. E aí o traficante falou, meu irmão, ajuda o cara, compra aí, cara, o cara tá na correria, comando dia a dia, ajuda o cara aí e tal. Aí o cara falou, não, meu, vou comprar não, o que é que eu vou fazer? O traficante, rapaz, dá pra tua mãe, pra tua tia, cara, dá pra alguém aí, mas ajuda o cara aí, o cara tá na correria como manda o dia a dia. E o cara, meu irmão, eu não vou comprar esse livro não, cara, e tal. O traficante falou, meu irmão, compra o livro do cara, meu irmão. Quando ele falou aquilo que eu ouvi, eu falei, eu acho que eu vou vender esse livro, né? Essa é a melhor oferta que eu já ouvi na vida. E aí o cara ficou daquela cena ali, e ele falou, não, eu vou comprar o livro. Eu falei, meu irmão, botou a mão assim na pistola, assim, falou, tu não tá entendendo o que eu tô falando, compra o livro do cara agora. E aí o cara, quanto é que é? Eu falei, agora é 120 pra tu. Aumentou o preço. É aquela zoeira lá, o cara desceu, pegou, pagou e seguiu o caminho. E aí o João Paulo me deu um abraço e falou pra mim, vai lá, moleque, na fé, ora por mim lá e tudo. Esse era meu irmão de criminalidade, né? Em outras palavras, ele estava falando para mim que me amava. Era o jeito de dizer para mim que me amava. Sim. Então, essa experiência da comportagem para mim, de ter visto um cara que acreditou no meu sonho, mesmo sendo parte de um grupo que a sociedade não dá nada e não acredita. Então, eu entrava na casa de pessoas, e até de adventistas que falam que é de Deus. E o cara não acreditava, né? Esse cara aí não vai ser pastor, não. Esse cara todo tatuado aí. E eu entrava na Boca de Fumo e tinha gente que não era de Deus e falava, eu acredito no teu sonho. Que bênção. Meu irmão, essa foi a maior experiência que eu tive na comportagem. Esse dia. Eu fui, me formei. Depois, 2014, o João Paulo vai preso. Passa 8 anos na cadeia, 2013, 2014. Passa 8 anos na cadeia. E no início de 2022 ele sai da cadeia 8 anos depois. E ele manda a mensagem, eu estou aqui na associação, chega a mensagem no meu Facebook, os caras lá do Areal Bandido, meu irmão, Leleco saiu da cadeia, quer falar contigo que tá aqui em casa. E aí eu saio da associação, vou até lá, encosto o carro, ele tá lá, falou, meu irmão,
Eu quero ser de Jesus igual você é. Amém. Eu quero fazer parte da mesma igreja que você faz. Na cadeia, o assunto é que tu realmente mudou, é um cara diferente. Quando tu deu entrevista lá no SBT, a cadeia toda chutando a lata, a favela venceu, meu irmão, aí representa. Ele contando disso, né? E ele falou assim, cara, eu quero ser de Deus. E aí, meu amigo, hoje, depois de um tempo, hoje o João Paulo trabalha comigo na ADRA, é um servidor da ADRA, membro da Igreja Adventista. Eu batizei ele. Ele hoje é conselheiro do Ministério Carcerário Adventista e ele é um grande missionário nas mãos de Deus. Que benção, pastor. Meu amigo, o cara que um dia comprou meu livro foi o cara que eu batizei o ano passado. Então, dizer que a colportagem não cumpre a missão de pregar o evangelho é a maior mentira que eu já ouvi dos últimos tempos. Fazer parte da colportagem é fazer parte de uma missão bem maior do que cada um de nós aqui. Que benção. Pastor, chegamos ao final de mais um podcast. Quero agradecer a sua presença aqui conosco, já está convidado para voltar. Agradecer a sua companhia, né, que assistiu até o final. E essa história, com certeza, mexe muito com a gente. Com certeza, você que está ouvindo, você pode ser um grande cooperador de sucesso, precisa ter determinação, coragem, ousadia. E como o pastor Jeconias contou muito bem, a colportagem nos proporciona recompensas incríveis, que extrapolam a ideia do recurso do dinheiro. O presente de ver pessoas que lá atrás receberam nossa visita, que compraram material, agora se achegam para perto de Jesus. Esse é o maior presente, essa é a maior recompensa. Quando Deus te chama para esse trabalho, não te chama apenas para você colocar uma mochila e visitar pessoas. Ele está te chamando para salvar vidas e ser salvo também por esse ministério. A colportagem, ela não apenas salva pessoas, ela salva a gente. Ela muda a gente, ela muda o nosso coração. A mudança começa de dentro para fora. E isso transborda, extrapola. E agora as pessoas que estão à nossa volta percebem que mudamos de fato e a gente começa a ser uma bênção para os outros. Então, muito obrigado pela sua companhia. Pastorzão, muito obrigado em compartilhar essa história linda com a gente. E até mais, amigo. Um abraço para você e até o próximo. Pode avançar. Vamos continuar avançando, hein? Um abraço.